As pessoas, bom dia, bom dia. Mais tarde um pouquinho hoje. A gente também tem que parar pra pôr as coisas em dia, né? Quem de nós aí não tem a bagunça do dia a dia da casa pra gente pôr no lugar? Deus vai pondo ajudando a gente a pôr as coisas no lugar. Pra você. Serviço de casa é um negócio que não acaba nunca. Só Deus na causa. Mas vamos embora. Hoje, dia 37 do desafio da leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje vamos de Êxodo capítulo 39 e 40 e Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao 39. E seguimos aí com mais uma leitura. Antes disso, vamos fazer uma oração para a gente dar início. Pai, obrigado, meu Deus, porque dormimos e levantamos. É uma bênção, é uma dádiva. Nós devemos valorizar esse momento. Obrigado, meu Deus, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso alimento. Muito obrigado por tudo. Continuamos mais esse desafio de leitura e esteja conosco aí mais uma vez. Amém? Amém. Então, Êxodo capítulo 39, da última vez a gente viu lá as coisas sendo... Deixa eu ver se tá certo o dia. Então, é isso mesmo, tá certo. Aqui no 37, nós vimos aí os itens que faziam parte do tabernáculo, né? A arca, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o óleo santo da unção, o incenso aromático, o altar do holocausto, a bacia de bronze, as cortinas, o átrio. Tudo aí foi também, depois de produzido, foi contabilizado para que pudesse ser feito aí conforme Deus havia orientado a Moisés, para que fosse construído o tabernáculo aí, para que Deus pudesse habitar. E hoje, dando continuidade, nós vamos 39 ao 40. E fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. Então, as vestes do sacerdote. E também fizeram as vestes sagradas de Arão, né, como eu falei, de sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. A estola sacerdotal, né, que era onde ficava ali todas aquelas pedras representando aquele ouro, as pedras representando as 12 tribos de Israel. Deixa eu ler. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permanecerem entre o estofo azul e a púrpura, o carmesim e o linho. Fino de obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que ajustavam as suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavouras de sinete e com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória dos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, aí todas as pedras trabalhadas em ouro, representando os filhos de Israel, né, aqui vários detalhes da roupa,
vestimenta, aí, o peitoral aí do sacerdote, né? E depois as pedras de engaste, que vai dizer aí. E agora a parte do sumo sacerdote, né? Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal. E ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho, fino retorcido, era um quadrado duplo. Fizeram o peitoral de 1 palmo. Era seu comprimento de um palmo dobrado, e a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira, e a segunda era de esmeralda, safira e diamante, e a terceira era de jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes, como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram os 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram em 2 extremidades do peitoral de sua orla interior. Interior oposta à estola sacerdotal. Mais detalhes aqui a respeito da vestimenta. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente da ombreira da estola juntura sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 21. E ligaram o peitoral com suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o sobrepeliz da estola sacerdotal, da obra tecida, toda de estofa azul no meio dele. Havia uma abertura, era de debruada, como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, e toda a orla da sobrepeliz, para usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então aí a gente está no 27. Fizeram também as túnicas, agora as tiaras, as túnicas, fina de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravura de sinete, santidade ao Senhor.
Então tinha esse escrito. Eu vou botar depois um vídeo explicando a respeito da roupa, né, do sacerdote, porque eu sei que assim é muito difícil a gente conseguir enxergar essa parte. Mas com um vídeo, com um desenho, fica mais fácil a gente ver os detalhes. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravura de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Agora a gente vai completar os demais utensílios aí do altar. Finalizando aí Êxodo. Completados os utensílios do tabernáculo. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, a coberta de peles finas, o véu do repousteiro, a arca do tabernáculo, seus varais, o propiciatório, a mesa, todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios, e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais, todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta das suas bases, a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos, todos os utensílios de serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas, finalmente não. Arão as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que o que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado assim, e fizeram a Moisés e os abençoou. Deus manda levantar o tabernáculo. Então, depois aí de todos os itens estarem prontos, eis que tinham feito segundo o Senhor havia orientado. Estava tudo lá, estava tudo colocado conforme o Senhor. E aí, eis que agora o tabernáculo, porque a tenda, né, tinha que ser levantada, tinha que ser colocada, tinha que estar de pé, né, armado o tabernáculo, para representar ali uma casa de Deus, a presença do Senhor. E aí eis que, verso 40, depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. O marido está no telefone falando com o pessoal do serviço. Porá nele a arca do testemunho e a cobrirá com um véu. Meterás nele a mesa, misericórdia, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar. Então aqui agora ele vai dar orientações a respeito de que lugar pôr o que pôr aonde e que lugar pôr o que. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e os encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagrarás
com todos os seus pertences e será santo, será dedicado a Deus. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte e consagrarás. Farás também chegar Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão suas vestes sagradas e os ungirá mais uma vez, E consagrarás para que me oficie como sacerdote. Agora é oficial, Arão vai exercer o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e vestirás as túnicas, e ungirás, como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será como sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, do primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então, no segundo ano do primeiro mês, no segundo ano que eles estavam ali, no início do mês, Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo ordenara Moisés. O Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro. Com ele cobriu a arca do Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro na porta do tabernáculo. Pôs o altar no holocausto, à porta do tabernáculo, na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e o encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão, seus filhos, lavaram as mãos e os pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando se chegaram ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e no altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre ele, o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, se levantava, não caminhava, até o dia que ele se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia nela a vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Assim finalizamos o livro de Êxodo e as orientações aí a respeito do povo sendo liberto do Egito, a passagem aí pelo deserto, Deus guardando o povo com alimento, com maná, com perdizes, também guardando aí a unção, a presença dele para com o povo, por mais que o povo tivesse aí feito o bezerro de ouro no meio do caminho, ele junto com Arão não entenderam muito o que estava acontecendo, que eles tinham que realmente só se prostrar a Deus. Deram essa
essa desviada básica, né? Mas o importante é que eles retornaram. Não foi simples, né? Porque esse momento em que eles desviaram, 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas, o Senhor realmente ceifou a espada, né? Mas aqui a gente vê que os demais continuaram sua jornada em direção à terra de Canaã, fazendo aí a construção do tabernáculo conforme havia sido orientado. Edificaram os itens, os utensílios, a arca, as cortinas e logo em seguida montaram conforme o Senhor ordenara. Amém? Vamos agora para Mateus, capítulo de número 23. Do 23 até o 39, né? Finalizar hoje o capítulo 23 de Mateus. Nós que anteriormente, né, vimos Jesus aí repreender, advertir, censurar aí os líderes religiosos, né, por conta da sua falta de humildade e sua hipocrisia. E as práticas também vazias, né? Exalta a si mesmo, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Né? Falamos sobre isso. E hoje a gente vai finalizar aí essa parte aí dos líderes religiosos. Então, no 23 vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eu acho que esse aqui eu li da outra vez, né? Ou pelo menos um pedaço dele, né? Eu li da outra vez. 23 ou 39 hoje. Guias cegos, que coias o mosquito e engolir o camelo. Vamos tentar entender aqui. Ó. Jesus citou o fariseu por coar um mosquito. Ele mencionou os 5 menores itens da Bíblia. Outros, a pulga. E lá em Samuel ele vai falar da formiga. O J ou o tio, né? A letra ou o acento. As sementes da mostarda. Então, eles fazem questão do mosquito, mas acabam engolindo um camelo, né? As atitudes passam a ser práticas ali, falhas, né? Aponta aí para as falhas desses líderes, injustiça que eles têm com as demais pessoas, né? Jesus começa com a sessão de ais. Ais sobre os escribas e os fariseus. Essas palavras de lamento mostra aí a questão do menos favorecido, né? Que fecham as portas do reino dos céus para o outro, o que se preocupam mais com a aparência externa do que com a verdadeira transformação do coração. A gente tem que estar assim bonito para a casa do Senhor, mas como que está o seu interior? Como é que está o seu intelecto? Seu coração está voltado a Ele? Você tem realmente buscado o reino de Deus, a sua justiça? Ou você tem comprado aí a roupa do ano para ficar chique na fita, o seu iPhone, para ficar bonito, para todo mundo ver que você tem um iPhone? E a sua conta lá no banco, como é que tá? Você está em dia? Você está devendo alguém? Você está precisando acertar com alguém? Então, sobre essas coisas, né? A nossa aparência não deve ser só superficial, né? O nosso coração, né? Nós devemos estar movidos pelo amor, pela compaixão. Isso realmente é o que caracteriza o Evangelho de Deus, né? O Senhor aqui fala da cegueira espiritual. Fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Tem uma passagem em que Jesus é repreendido
porque eles questionam que Jesus estava comendo sem lavar a mão. Sabe quando você vê alguma coisa que cai no chão e você fala, a regra dos 5 segundos, eu vou dar uma soprada, depois eu como? Aí logo em seguida eu como, quer dizer? É sobre isso, assim, eles tinham umas práticas até de saúde mesmo, né? Se limpar, se lavar, se purificar, tudo bem, é representação de santidade. Mas o seu interior também está santo? Ou só o seu exterior para a pessoa ver que você se lavou, para a pessoa ver que você está limpo? Né? Então é isso, né? A gente não pode negligenciar aquilo que faz parte da fé, não tem como, né? Então ali eles eram guias cegos, liderando o povo para a escuridão ao invés de conduzi-los para a verdadeira luz. Porque primeiro você tem que limpar o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo, verso 26. E ele continua, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E a gente tem que se incluir nisso também, né? Às vezes a gente quer exortar aí as outras pessoas, né? Repreender, porque você fez tá errado, porque você mora com uma pessoa sem estar casada, porque você tá namorando e caiu em pecado, porque sua roupa não está adequada, muito curta, muito decotada, homens também, ou roupas muito justas, mas e nós que estamos repreendendo a eles? Antes quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem 3, 4 apontados para nós, né? Você vai fazer assim, mas na verdade, os outros estão apontados para você. Então, antes de você apontar para alguém, mostrar o erro da outra pessoa, olha a si mesmo para ver se você está em condição de julgar alguém. Porque falar é fácil, mas aqui como foi falado, né? Realmente você está com o coração, com compaixão, com amor? Ou você está vazio? Está como um sepulcro caiado, está cheio de morte, de imundícia, cheio de ossos? Como tem estado o seu coração? E ele continua no 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre toda a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre o presente geração. Então, olha só, aqui Jesus estava repreendendo sobre todos os profetas que foram mortos. Sim, eles se tornaram mártires, sim, são lembrados até hoje, mas muitas das vezes mortos, porque eles não aceitavam que aquela verdade que eles diziam era realmente, de fato, a verdade. Eles preferiam ver a letra, o mandamento, o período de Moisés, ali a orientação, e não queriam aceitar que era preciso primeiro conversão, mudança de direção, realmente coração quebrantado, vida transformada, né? Não só como foi falado já externamente, mas também internamente, né? A religião não é só para você dizer que é religioso.
A religião é para nos aproximar das pessoas, né? Para buscar a justiça de Deus para conosco, né? Olha só quanto que essa passagem fala profundamente nos nossos corações. Pelo menos no meu, né? Fala muito diretamente, né? A gente tem que vigiar o nosso interior antes de a gente fazer qualquer pré-julgamento para com a vida das outras pessoas, né? Estamos preocupados em seguir regras externas ou estamos genuinamente comprometidos com a transformação interior e com o cuidado pelos outros? É isso que nós precisamos, não só fazer as pessoas seguirem os mandamentos, mas fazer com que elas estejam realmente ali voltadas para Deus, né, transformadas pelo Evangelho. E aí o finalzinho vai estar dizendo assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha que ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me devis, até que venhais a dizer. Eu tenho nervoso de pernilongo, gente. Então, para mim, é complicadíssimo ele ficar me mordendo aqui. Então, eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Então, aqui ele fala que era necessário que eles realmente reconhecessem Jesus como Cristo, para que eles pudessem estar realmente transformados, né? Aqui no finalzinho, Jesus lamenta, né? Ele fala que ele gostaria de reunir ali os filhos de Jerusalém como a galinha que reúne os seus pintinhos. Ele queria trazer proteção, né, para aquelas pessoas dos perigos que poderiam ocorrer, trazer segurança, trazer refúgio. No entanto, a cidade vai rejeitar o amor e a salvação, porque eles esperavam um rei que pudesse guerrear a favor, né? Um rei assim como Saul, um rei como Davi, mas Jesus não é esse rei que eles esperam. É um rei para ensinar salvação, é um rei para ensinar mansidão, e eis que eles rejeitam esse estilo de rei, né? Em vez disso, eles escolhem o seu próprio caminho, a rebeldia e a desobediência. A gente estava conversando ontem, quando a gente voltou da terça da resposta, a respeito de pessoas que não entendem o pastoreio. Às vezes a gente dá um conselho como pastores e as pessoas simplesmente falam assim: eu vou fazer o que eu acho melhor. O que eu acho tá certo, o que o pastor falou, não gostei, não tá certo. E depois elas quebram a cara, elas voltam e aí elas pedem conselho mais uma vez e aí a gente fica bravo, né? Como que a gente vai orientar você se você é o seu próprio pastor? Se você não escuta as palavras que a gente fala, se você não escuta as orientações que a gente dá. E aí vem as consequências, né? Sobre a vida de cada uma das pessoas que recusa reconhecer a mensagem de salvação, reconhecer o sentido de nós estarmos aqui. Nós somos pastores, nós estamos para auxiliar, nós estamos para ajudar no que você precisar, no que você quiser. Mas às vezes as pessoas elas preferem viver a maneira delas. E aí, infelizmente, acaba acontecendo destruição, acaba caindo, né? E a gente sabe que é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, ajuda o outro a levantar, né? E é para isso que nós estamos, para que você não venha a cair. Então, ouça o conselho dos seus pastores, em nome de Jesus. Ouça para que você não venha cair. Para que não aconteça assim como aconteceu com Jerusalém, né? Infelizmente,
predejou aí os seus profetas. Aqui o próprio Jesus estava mencionando a passagem, o período lá na frente em que ele mesmo seria crucificado, em que ele mesmo seria levado. Reconhece isso, essa passagem fala sobre isso. Vai ser açoitado, vai ser morto, vai ser crucificado. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? E haverá um dia em que essa Jerusalém ressuscitará esses homens que morreram e poderão reconhecer finalmente aí o Filho de Israel, que retornará para buscar sua igreja, sua noiva. Nós só temos uma vida. Nós temos que aproveitar todo o tempo que nós temos de vida para fazer o melhor nessa terra. Porque quando houver o momento em que ele for buscar, ele não vem mais como um salvador, ele vem como um juiz. E aí? Vem para julgar o que você fez ou deixou de fazer. Aí já não tem mais tempo de conserto. Aí já passou. Então use a sua vida aqui para realmente você se apaixonar por Jesus. Se apaixonar pela palavra dele, pelo envolvimento com ele, com o evangelho. Realmente convidamos você a ter uma mudança genuína no seu coração, na sua vida, na sua fidelidade com Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu tempo com ele a sós, a sua oração na sua casa. Prepare aí esses momentos, né? É de suma importância nas nossas vidas. É de suma importância aí para que a gente venha receber salvação, para que a gente venha receber a paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar para nós estarmos encerrando? Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua palavra, Pai. Esse texto ao qual nós lemos hoje, nós realmente somos desafiados para examinar nossos próprios corações. E devemos aí considerar, Senhor, se nós estamos abertos a receber essa paz, essa salvação que o Senhor oferece. Precisamos estar prontos à mudança, aptos à mudança. De nada adianta, Senhor, nós respondemos a esse convite de fé e gratidão, mas não estarmos com o coração genuinamente aberto. Que nós possamos abraçar realmente o amor do seu Filho, o Redentor, o Jesus, o Cristo. Ele que estendeu as mãos para cada um de nós. Ele que nos ensinou a viver em comunhão contigo. É a Ele que devemos toda a glória, honra, louvor e adoração. Por isso já nós te agradecemos por tudo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E é isso aí. Seguimos então finalizando mais um dia da leitura bíblica. Que você possa ficar na graça, na paz do amor de Jesus Cristo. Amém. Com Deus.